1, Jô Soares, 11h30, noite de Natal, último programa do ano. Segunda, começam os programas especiais das férias, com espetáculos novos, porque a gente junta as melhores entrevistas que foram pedidas, a gente recebe um monte de cartas e fax durante o ano, num programa novo. E é noite de Natal, dia de botar as barbas de molho e o molho na mesa. Para quem está me assistindo, um Feliz Natal. E antes de anunciar os convidados da noite, eu queria comentar uma notícia que teve destaque nos jornais. Semana passada, arqueólogos britânicos anunciaram na Turquia a descoberta de um túmulo que seria de São Nicolau, mais conhecido como Santa Claus. Nos Estados Unidos é Santa Claus, que é o nosso Papai Noel. Tem gente que acha meio esquisita a história de chamar Papai Noel de Santa, mas eu explico. É coisa de um daqueles viadinhos que puxa o trenó dele. Um dia um virou numa saudação ao Santa Claus em inglês e disse: "Tá boa, Santa." E ficou. Mas voltando ao túmulo do Papai Noel, os arqueólogos descobriram o túmulo na Turquia, mas o escritor e historiador finlandês Jorn Bock contesta essa versão e diz ele mesmo ser descendente legítimo de Papai Noel. Tá certo, onde é que já viu o Papai Noel turco? Não pode ser. Papai Noel turco é mais ou menos a mesma coisa que sambista norueguês. Mas eu gostaria de confessar a vocês em primeira mão, na verdade, não tem ninguém aqui escutando, na verdade, Papai Noel sou eu. É que nesse momento eu estou disfarçado em Jô Soares para presentear vocês com 3 entrevistas. O terapeuta Henrique Vieira Filho, que afirma que o 25 de dezembro é uma mera convenção. Depois, Relações Públicas do Exército da Salvação, Capitão Torben Eliasen, e os Doutores da Alegria, que vivem a experiência de alegrar crianças doentes. Para encerrar a noite, de uma forma muito bonita, a canja especial de Natal do conjunto 4x4, formado por Silvinha, Ângela, Faud e o meu velho amigo Edgar, ainda do tempo que eu escrevia o programa do Simonetti. Bom, como é Natal, eu vou dar uma cortadinha no meu peru e volto depois dos comerciais. Beijo do gordo! Tá vendo, maestro? Hein? Fica desmentindo o nosso Bira? Bom, dia de Natal eu vou conversar com um terapeuta que desmistifica o dia 25 de dezembro. Henrique Vieira Filho. O Henrique, se desmistifica o dia em que sentido? Como não sendo exatamente o dia do nascimento de Jesus, é isso? Essa é uma das questões. Ficou o 25 de dezembro como uma data simbólica do nascimento de Jesus, que já foi mudado diversas e diversas vezes pela própria igreja, de acordo com certas circunstâncias políticas. Qual foi a primeira data em que era considerado o nascimento de Jesus? Você lembra? É difícil dizer, tem até uma lista aqui que daria para fazer um... Tem uma lista aí? Uma lista, são muitas datas. Deixa eu ver a lista aqui, deixa eu ver a lista. Tá escondidinha aqui, uma cola. Uma colinha? Nossa escondida para ninguém ver. Olha, 6 de janeiro, 25 e 28 de março, 20 de maio, 17 de novembro, 19 e 20 de abril, entre outras, né, essas são as mais usadas, e 25 de dezembro só foi realmente colocada no século IV. Século IV, mas já é de bom tamanho, né? Quer dizer... Certo, mas tem seus motivos que eu gostaria até de comentá-los. Quais são os motivos? O principal era uma maneira de lidar com a religião chamada mitraísmo, que era justamente a que era dominante na época. Ela chegou a ser a religião oficial de Roma. E a data 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, era a data comemorativa do Rei Sol, Mitra, do qual a Igreja Católica acabou, digamos assim, absorvendo uma série de rituais, não só a data, que
que foi uma maneira, digamos assim, de aproveitar tudo aquilo que já está ocorrendo, as festividades, incorporar a nova religião, nova entre aspas, a nova religião oficial, que seria o cristianismo, incorporou a data, incorporou os rituais, como a comunhão, como o batismo, incorporou também a... Não, mas espera, a comunhão e o batismo não são incorporados do mitraísmo. Inclusive do mitraísmo, existem também anteriores. Quer dizer, tem no próprio Evangelho, quer dizer, tem o São João Evangelista batizando as pessoas, e a frase que leva à comunhão é a divisão do pão entre os apóstolos. E já era feita antes da Igreja Católica incorporar esse ritual. Da Igreja Católica não, mas não antes do cristianismo. Antes do cristianismo, inclusive. Quem é que fazia esse ritual de partir o pão? No próprio mitraísmo, o rei Sol, Mitra, ele já chegou a partilhar, a fazer a Eucaristia, que era com carne, com pão e com vinho. Isso em que século? Era antes de Cristo? Uns 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. É um assunto super polêmico, né? Mesmo a própria história de Cristo, alguns pesquisadores já encontraram 14 histórias semelhantes a Cristo, que variam de 1700 a.C. até mesmo, no caso do Mitra, aproximadamente a mesma época, 700, 400 anos antes de Cristo. Mas, quer dizer, os quatro evangelistas, há certas coincidências nos quatro evangelistas que levam a crer que eles estão falando de um mesmo evento, de um mesmo acontecimento, né? Sem dúvida. Essa você chama de incorporação, né? De repente, você acha que altera alguma coisa do ponto de vista da fé católica ou da fé cristã? Não, muito pelo contrário. Acho que o importante realmente são os ensinamentos passados por todos esses rituais, por todos esses, digamos assim, mandamentos, por todos os livros sagrados, não só do cristianismo, como de todas as culturas. Se isso realmente aconteceu, de quem realmente foi a origem dessas histórias, eu acho indiferente, desde que realmente aquele material contribua para tornar-nos seres humanos melhores. Agora, você concorda que a religião que pegou todos os ensinamentos do Oriente, todas as religiões do Oriente, e que de repente eu acho que nos três reis magos há até uma certa simbologia deles trazerem a sabedoria do Oriente, né? E colocarem aos pés do menino que nascia, né? Através do ouro, do incenso e da mirra, é um pouco como que dizendo, agora há um novo nascimento aqui, quer dizer, há um nascimento de uma nova religião, é trazer esse lado do oriental para o Ocidente, não? Que a religião ocidental predominante na época era pagã, né? Quer dizer, a religião de Roma, que era dos deuses, né? Herdada dos gregos, né? Olha, na verdade, a vinda dos reis magos, digamos assim, também existem 14 histórias anteriores. Sei. Quase todo o Messias, ele é anunciado por uma estrela que vai guiar 3 homens sábios que vão trazer seus presentes. Mas essas outras 14 personagens que você cita, nasceram em que região? Tem em todas as regiões do mundo, inclusive algumas histórias na América do Sul. Sim. Então é delicado, como essas lendas. Nós podemos até atribuir isso ao inconsciente coletivo. Essas histórias, digamos assim, fazem parte da herança da humanidade e vira e mexe, alguma pessoa acaba sintonizando com esse material e criando, digamos, um ritual, alguma lenda em cima do assunto. Então você acha que o cristianismo ter sido o que foi é uma questão de meras coincidências que se concatenaram, vamos dizer assim? Não, pelo contrário, houve muita sabedoria em termos de incorporar certos rituais que já estavam do domínio público. Agora, até onde isso é originário... Por que o que bateu mesmo, você falou do inconsciente coletivo, por que o que bateu mesmo no Império Romano e tomou conta das pessoas foi exatamente a religião mais simples e aqui de quem o líder, o criador, não deixou nada escrito?
Quer dizer, ele só falou, ele não deixou nada escrito. Né? Justamente por não ter deixado nada escrito é que deixou margem a muitas interpretações e também a muitas deturpações, de acordo com certos interesses econômicos, políticos de cada época. Hoje, quer dizer, o nascimento é comemorado dia 25 e passa a ser dia 25, né? Quer dizer, num plano místico, passa a ser do dia 24 para o dia 25. Ele pode ter nascido em agosto, pode ter nascido... Não interessa muito. Mas você não acha importante o espírito do Natal? Sem dúvida nenhuma. Você se dá conta do que acontece na cidade? Eu peguei um motorista uma vez que disse para mim, eu não quero saber, eu gosto do Natal, porque no Natal o passageiro pode estar de mau humor, ele salta, ele tem que me dizer Bom Natal, e eu falo para ele, Feliz Natal para o senhor também. E eu não sei, isso vai melhorando o clima da cidade. Você não acha que isso é uma coisa real, quer dizer, que cria realmente Claro, é que uma pena que o Natal não seja todo dia, como deveria ser, né? É que foi colocado nessa data de final do ano, que inclusive para nós aqui de países tropicais nem faz muito sentido, porque normalmente o final de época é considerado o inverno, né? Que é a época de morte, digamos, entre aspas, depois viria a primavera, o nascimento. De um modo geral, todas as culturas, em todas as épocas que se tem notícia, comemoravam essa passagem do inverno para a primavera, que no caso nosso, a partir do momento em que, digamos assim, o calendário ficou unificado, para nós cai no verão, não fica tão, o símbolo não fica tão forte, mas em muitas culturas isso é muito mais evidente. O símbolo pode não ficar forte, mas o espírito fica nítido. Pelo menos eu sinto isso na rua, eu sinto uma diferença incrível. E o negócio do Papai Noel, que encontraram o túmulo do Papai Noel na Turquia, aí um outro já reclamou, disse que ele é descendente de Papai Noel. Tá, você acompanhou essa... Acompanhei. Inclusive, esse é um assunto até mais agradável de se falar, menos polêmico do que a linha que a gente estava seguindo. A lenda de Papai Noel, a própria palavra Noel, do francês Natal, que vem por sua vez do Natal latim, né? Ele é, na verdade, uma incorporação de várias lendas e também de alguns fatos reais. Uma dessas é a de São Nicolau, que em algumas línguas, a palavra Nicolau acaba ficando Niklas, que depois, quando foi imigrado para os Estados Unidos, ficou Claus, né? O Santa Claus. Ele foi um bispo, também do século IV depois de Cristo, que foi considerado um santo, e algumas histórias são reais, como por exemplo, que ele distribuía moedas de ouro para as pessoas carentes, né? Pena que a gente não encontra gente assim hoje em dia, né? Verdade. Mas existem também alguns fatos, obviamente lendas, né? Um dos quais em que ele dominou o demônio, aprisionou e obrigou ele a fabricar brinquedos para as crianças. Quer dizer que ele conseguiu aprisionar os demôniozinhos e faziam brinquedos para ele. Então aí já começa a haver alguma semelhança com o Papai Noel. Mas, a nível histórico, em 1823, nos Estados Unidos, é que foi publicado num jornal um poema onde se contava a história desse tipo de velhinho, que vinha de trenó, que ia nas chaminés, e o ilustrador associou a São Nicolau. Ele fez, então, o primeiro desenho nessa época, onde São Nicolau trajava as roupas árticas, né? Roupas, digamos, do polo. Só mais modernamente é que os ilustradores colocaram essas roupas que nós conhecemos hoje em dia, vermelha e branca. E por que vermelho e branco, você sabe? Pior que eu sei. Assuntos aleatórios não é só com Derico, eu também conheço. Agora vou até comentar uma outra lenda para poder chegar no vermelho e branco. Aliás, desculpe, esse não é lenda, é fato mesmo, né? Na região da Sibéria e no Alasca, haviam os xamãs, aliás, tem vários povos, mas os grandes líderes, digamos, os grandes responsáveis pela espiritualidade do povo eram os xamãs. Os grandes sacerdotes, sim. Esses xamãs, eles são, na verdade, o próprio Papai Noel. E vou explicar por quê. Primeiro que eles faziam parte dos povos das renas. Eles se vestiam com a roupa das renas, se alimentavam delas e andavam entre nós, puxados por renas, né? Então, no caso dos xamãs, havia toda a lenda de que eles voavam com esse trenó. Agora, as casas onde eles habitavam, toda a população, era basicamente um buraco escavado no solo, e a entrada, ela servia ao mesmo tempo de entrada e saída, como também era a chaminé. A chaminé da casa. Então, os xamãs visitavam família por família, desciam por aquele buraco que é a chaminé, e presenteavam as pessoas, presenteavam no sentido até simbólico, porque eram suas canções, eram suas curas, era todo o seu trabalho, né, que eram considerados presentes pela população. E pela própria região, né, Sibéria, Alasca, por o norte,
Daí dá para se ver como essa lenda pode se espalhar depois pela Rússia e pelos Estados Unidos, né? Claro. Mas o porquê do vermelho? Vermelho. Que eu não falo. Eu ia chegar lá. O cogumelo que esses xamãs usavam para entrar em certos transes mediúnicos era vermelho e branco. Essa era uma das... Porque eles trabalhavam num barato mas brabo. Realmente, para poder voar com uma rena tem que estar Tem que ter bastante comido cogumelo. uma caixa de cogumelo, pelo menos. Inclusive as renas também comiam esses cogumelos. Sim, senão ele voava sozinho. Ficava as renas lá embaixo e ele... Nessa sociedade, inclusive o cogumelo era muito valioso nessa sociedade. Alguns só que conseguiam ter acesso a eles. Havia até digamos assim, a situação em que os mais pobres da tribo esperavam os mais ricos urinarem na neve para irem sorver aquela neve para ter um pouco do efeito do cogumelo. Esse cogumelo devia ser disputado à tapa. Tapa mesmo. Você é terapeuta tradicional, um terapeuta não convencional? Que tipo de técnica você usa? Tradicional no sentido de 5.000 anos atrás. Mas hoje em dia seria considerado fora do convencional. Inclusive eu trouxe um material que eu gostaria de lhe presentear, se as pessoas pudessem trazer. Cadê Alex? Porque, inclusive, se eu não fizer isso, eu vou ser linchado por outros 150.000 terapeutas que existem no Brasil que trabalham nessa minha área. Certo. Esse não é presente. Esse é um deles, em relação aos florais de Bach. Corais de Bach. Inclusive, já houve pessoas falando aqui no seu programa sobre ele, mas... É verdade que tem coral de Bach para tortura mental? De certa forma, floral de Bach para tortura mental? A pessoa que ficar realmente com muitos pensamentos, aos quais elas não conseguem lidar, haveria uma essência energética de floral capaz de ajudá-lo a digerir essas informações. Eu tenho uma amiga que toma floral de Bach para tortura mental. Eu achei isso uma coisa fantástica. No Brasil, infelizmente, foi muito deturpado o assunto, né? Esse é um trabalho meu, ainda inédito, não está em livro, se eu gostaria de lhe presentear. Mostra a mitologia, a etimologia por trás de cada essência dos florais de Bach. E esse quadro aqui é o Papai Joel. Você vai descobrir por quê. E, sem segundas intenções, imagina, eu coloquei aqui embaixo um telefone. Mas eu vou lhe dizer que esse telefone é de utilidade pública. Se puder divulgá-lo, eu agradeceria muito. É um telefone de utilidade pública? Pelo seguinte... Conselho Regional de Terapia? Isso, Conselho Federal e também do Sindicato dos Terapeutas. Claro. Quando o público quer saber alguma coisa sobre esses assuntos, digamos, acupuntura, massagem, fitoterapia, florais de Bach, tudo que for ligado a essa linha chamada alternativa, entre aspas, nós damos orientação gratuita. Quer seja a nível de explicar o que é, quer seja, então, a nível também de indicar pessoas que estejam comprometidas com um código de ética, que estejam realmente seguindo uma linha de conduta correta e legalizada, inclusive. Eu quero dizer que eu não preciso nem dar o telefone, porque o Ed Murphy ficou aqui mostrando enquanto a gente estava conversando. Bom, eu conversei com um especialista aqui em Papai Noel e também em datas de nascimento e de religiões, o terapeuta Henrique Vieira Filho. Henrique, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.